Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Tá aí para todos, está no ar. Exatamente às 13h30 aqui na tela da Band. Olha só, o tema de hoje é pedofilia. Mas antes de iniciarmos esse assunto, eu vou mostrar as notícias do dia. Nossos jornais já estão aqui no estúdio, nós temos que fazer o fervo, né? Vamos começar com notícias locais. Diário do Vale. Comandante-geral da PM diz que a região é porta de entrada para o material do tráfico. Tem alguma novidade? PC, puxa aqui, PC, puxa PC. Tem alguma novidade disso? Eu acho que não. Sempre a população teve a conscientização que é entrada para o crime. Então, e as drogas, tudo. Então, acho que não é muita novidade. A polícia está só repetindo uma notícia que já é sabida de toda a nossa população. Mas temos que informar, não é verdade? O jornal Dia. Justiça paga atrasados a mais de 8 mil aposentados. Acho até muito pouco. Vamos focar, PC. Acho muito pouco. Eu acho pouco. Eles têm dinheiro para tal. Volto a dizer. Ontem eu fui abordado por uma pessoa que eu tenho colocado nessas notícias um pouco juntamente com a política do nosso país. Mas exatamente o que está acontecendo, corrupção está em alta e tão cedo não sairá de moda. Tá bom aqui? O Dia. O Globo traz: apagão afeta 70 milhões de pessoas em 14 estados. Norte e Nordeste foram os mais atingidos por falha da linha de transmissão. É novidade também, há quantos anos nós vimos essas notícias aqui na nossa tela, ou nos jornais, ou pela internet? Não mudou nada, não mudou nada. Volto a dizer, preste atenção, volte uns 4 anos, 5 anos atrás, que as notícias são as mesmas. País atrasado, país de a quinta categoria tá bom. Os nossos convidados de hoje, o da Polícia Federal, Dr. Pedro Paulo Simão da Rocha, delegado da Polícia Federal de Volta Redonda, e Soraya Ferreira, psicóloga do setor de pedagogia da Unifoa. Na quinta-feira nós temos todas as informações que a FOA faz questão de trazer aqui para a nossa tela. Então vamos começar, não é verdade? Uma boa tarde, obrigado pela presença, Dr. Paulo. Soraya, boa tarde também, obrigado por ter vindo. FOA sempre uma grande parceira da gente. Eu acho que já tem um VT de rua, não tem, gente? Então faz o seguinte, chama o VT porque pedofilia... Já vai? Pode chamar? Chama pra mim, já tá Pessoal do estúdio, eu queria saber o que é considerado abuso sexual. Quem que pode me dar essa resposta? Olha, o abuso sexual é qualquer ato tendente a forçar uma pessoa, a coagir uma pessoa a praticar um ato libidinoso sem a permissão dessa pessoa. Essa coação pode ser física ou moral. E é bom a gente deixar claro que quando a gente fala em abuso sexual, qualquer, por exemplo, passar as mãos nas partes íntimas, um beijo lascivo, coisas desse tipo, também configuram o abuso sexual. Fica caracterizado sempre isso. Fica caracterizado. Eu tenho duas perguntas aqui também. A maioria dos agressores é alguém próximo à criança, doutor? Infelizmente, né, essa é uma verdade que não quer calar, né? Normalmente é do núcleo familiar, né? E isso torna a questão mais complicada, né? Porque a família, que era o local de proteção, que deveria ser, né, um local de proteção, de aconchego, de segurança, passa a ser um local ameaçador. E a criança fica... Aqui. A internet, acho que é mais com o senhor agora, a internet potencializou este crime? Sem dúvida, Thaí. A internet tem milhões de coisas boas, a gente não se imagina hoje em dia sem a internet, mas eu sempre costumo dar esse exemplo, que hoje em dia você está na sua casa assistindo ao seu jornal à noite, o seu filho às vezes está do outro lado da sala, sentado com o seu smartphone, mas você não sabe aonde ele está, com quem ele está falando e o que ele está falando. Então esse anonimato que a internet proporciona também ao abusador meios para praticar o crime.
Agora, engraçado que o senhor já entrou na próxima pergunta, porque é como se precaver com que os filhos veem a internet. Tem algum mecanismo para isso? Agora, as pessoas trabalham, as pessoas às vezes se ausentam mais de 8, 10 horas de dentro dos seus lares. E quando chegam em casa, o doutor falou muito bem, tem um telejornal ou tem alguma coisa, tem alguns afazeres de casa e a atenção não está voltada ao menor. Isso complica muito? Muito, né? Acho que essa questão da pedofilia ela é muito complexa porque ela acaba envolvendo muitas questões, né? Essas questões psicossociais, principalmente, né? A gente está numa sociedade onde a maioria dos pais estão fora mesmo, trabalhando. E há um afastamento, né? Infelizmente, a gente vê um afastamento muito grande hoje em dia, né? Entre pais e filhos. E aí fica uma liberdade, né? Onde eles ainda não têm condição para manipular essa liberdade toda, né? Então, acaba... A senhora acha que tem alguma faixa etária onde esses aparelhos, esse acesso à internet poderia ser um pouco limitado ou fica difícil para a família? Eu acredito que sim. Hoje eu vejo crianças no ensino fundamental, todas com celular, né, e com acesso à internet. Eu acredito pessoalmente que esse é um excesso de liberdade onde a criança ainda não tem noção do que ela pode fazer com isso, né? Antes de eu ler um texto aqui sobre o Dia Mundial da Água, eu tenho mais uma pergunta. O senhor acha que as nossas leis poderiam ser muito, vou repetir de novo, muito mais severas com esse tipo de crime? Eu acho que nossas leis são tão frágeis. A Polícia Federal, cabe à Polícia Federal a repressão desse tipo de crime pela internet. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele teve algumas alterações alguns anos atrás que já apenou com penas maiores esse tipo de crime. Eu acho que o que falta muito é informação para as pessoas de como denunciar esse tipo de crime, tanto o crime via internet quanto o crime materialmente falando. Entendi. Deixa eu dar um recadinho básico aqui, eu acho que eu estou aqui. Hoje é o Dia Mundial da Água, data criada em 1992 pela ONU para alertar a população sobre a importância da preservação da água. A ONU estima que a falta d'água afetará 2/3 da população mundial até 2050. Eu tenho que chamar o break? Então vamos lá, vamos no fervo. Olha só, outra coisa, preciso preservar nossos rios e mares. Isso também não é notícia para ninguém. Sábado e domingo, o Comitê Médio do Paraíba do Sul promove o pedal pelas águas. Vai acontecer um passeio ciclista à beira do Rio Paraíba do Sul para conscientização da população. Acho válido isso também. Sábado ocorre em Coatis, Volta Redonda, Três Rios, Porto Real e Itatiaia. E domingo acontecerá em Pati de Alferes, Rio Claro, Pinheiral, Resende, Valença, Mendes, Rio das Flores e Barra Mansa, tá bom? E aniversário do dia, Camila Cota, empresária, Matheus Luiz, fotógrafo, Eliane Ferreira, mãe do Weiner, Silvia Lobo e o doutor Frateschi, lá da Marmoraria aqui em Barra Mansa. Tem que ir pro break. Então, fazer o seguinte, eu vou para o intervalo básico e eu volto correndo para te ver, porque o assunto do dia hoje é muito interessante. Sai daí não. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende lendo um livro, tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia, ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. VOA, há 50 anos, inspirando gerações. Sim Locações, desde 2004, trabalha oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada, e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos a você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale com a Sim Locações. Sim Locações, mostre o que você faz.
Estamos de volta na tela da Band e continuamos com o assunto pedofilia. Nossos convidados da tarde de hoje, doutora... Ih, gente, olha, eu errei, doutora Soraya. Doutora Soraya da FOA. É tanto que eu ia falar primeiro o doutor Pedro Simão. Guardei mais rápido o nome dele, presta atenção. Nós temos VT de rua de novo, não temos? Pode chamar, fazendo favor? Querido. Olha só, eu queria fazer uma pergunta aí. Como saber que uma criança está sendo abusada sexualmente? E agora, doutora? A criança dá indícios, né? Em fase escolar, principalmente, ela começa a ter uma queda na aprendizagem. As crianças mais novas ainda é mais difícil de detectar, né? Mas elas começam por um interesse desapropriado pela sexualidade, porque elas ainda não têm noção de culpa, de pudor, né? Então, às vezes, nas próprias brincadeiras, são brincadeiras que ficam mais hipersexualizadas, né? Elas começam com um interesse fora do normal da faixa etária delas. As crianças em fase escolar começam, né, a ficar um pouco mais arredias, desconfiadas. E os jovens, assim, há muito índice de depressão, de ideação suicida também, porque eles se sentem muito culpados, né? É uma situação que gera muita fragilidade. Uma pergunta que eu vou fazer um adendo aqui. Na classe, existe um índice maior na classe mais baixa? Eu estava até comentando com a doutora Soraya, né? Que infelizmente, as classes mais baixas, a cultura está um pouco ligada às classes mais baixas. Então, quando se tem menos cultura, a gente observa a maior incidência. Mas a gente também observa que nas classes mais altas também há incidência, só que são subnotificadas, as pessoas tentam esconder mais, entendeu? Há pouco tempo teve uma novela que abordou esse tema e, por sinal, era um delegado, não é verdade? Talvez também quando há essa qualificação que a pessoa tem um poder de coagir a pessoa que foi abusada, também fica difícil? Sempre, né? Na verdade, há um poder, né? Independente desse papel social que a pessoa ocupa, ele tem um papel dentro das relações, né? Então, pode ser de parentesco, pode ser de amizade, né? E isso já caracteriza, né, algum poder sobre uma criança que não tem ainda o juízo, né, nem a maturidade necessária para contrapor, para se defender. Né? Aqui, ó. É possível orientar uma criança sobre o que é abuso? Mas aí eu volto à mesma pergunta. Quando a família não tem uma formação cultural maior, eu acho que fica meio complicado isso, né? Thaí, é difícil porque a gente tem uma estatística que 95% dos abusos são praticados por pessoas próximas à vítima ou próximas da família. E 65% são praticados por familiares. Então, a gente vê que normalmente são pessoas próximas, né? E me pergunto por que pessoas próximas? Porque a quem nós confiamos nossas crianças? Só aos nossos familiares, aos nossos amigos, ou ao colégio, ou à escolinha de esporte. Então, é uma notificação difícil porque normalmente vem de dentro da própria família e dos próprios conhecidos. E muitas das vezes, né, essa notificação é feita por pessoas de fora, que observam o que está acontecendo e normalmente são essas, né, que fazem a notificação. Eu acho que eu tenho mais um VT, não tem? Pode chamar para mim, fazendo favor? Por que as crianças não conseguem contar que sofreram abusos? Com a senhora. Como eu disse anteriormente, nas menores, elas ainda não sabem nem muito bem o que é certo e o que é errado. Quando vem de dentro de casa, por parte de um pai, ou às vezes da própria mãe, eles se confundem, né? Assim, como que alguém que é para me proteger está me causando mal? Então, ele não sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Então, assim, elas acabam sofrendo isso, né? Sem terem noção de que aquilo realmente é um abuso, que aquilo realmente é uma violência. E depois tem uma coação também, né? Muitas são coagidas, né? Elas temem ser castigadas,
né? Elas temem não ser acreditadas. Acontece muito das mães por gostar do parceiro, isso quando acontece com o parceiro. Vou pegar um pouquinho do exemplo da novela. Ela demora mais em enxergar o que está acontecendo, ela faz vista grossa, ou também pela pouca formação cultural, ela fica com medo de se expor perante a sociedade. É complicado dar um apoio a essa pessoa pós-revelação. Isso tudo é muito multideterminado, né? Então, assim, pode ser vista grossa e pode ser um caso de negação mesmo, né? Dentro da psicologia a gente fala que quando a situação é muito difícil de você encarar e de você abstrair, você nega, né? Então, assim, muitas vezes passa por esse caso. Por isso que a família inteira está adoecida. E todos precisam de tratamento, todos precisam de ajuda. Mas o que abusou não precisa de tratamento, não precisa de prisão, né, não, doutor? Tratamento também. Thaís, a gente tem uma estatística que aqui no Brasil, apenas cerca de 7% dos abusadores sexuais são pedófilos, ou seja, tem a parafilia da pedofilia, que é uma doença, né? O resto é desvio mesmo de comportamento e pessoas que lucram com esse tipo de crime, né? Pessoas que produzem material pornográfico infantil para vender. Mas apenas 7% tem a doença. A pergunta a senhora já acabou respondendo anteriormente, porque na escola a criança reage diferente quando é abusada. Então o aprendizado ele cai, há uma retração, até entre os amiguinhos ela começa a ficar isolada, Sim. Passa até mesmo não frequentar a aula, ou há uma segunda opção. Se ela tiver uma proximidade maior com um dos seus educadores, a senhora acha que ela teria o impulso de, por confiar mais naquela pessoa, ela revelar? Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é muito frequente, né? O índice é bem baixo disso acontecer. Normalmente isso é detectado por pessoas que estão ao redor, né? Observando essas mudanças. Então, a criança que tinha uma relação boa, né? Ela brincava com outras crianças na hora do recreio, ela participava das aulas, ela começa a ficar mais cabisbaixa, mais contida, né? mais entristecida, algumas vezes agressiva. Não tem um perfil, né? que defina cada um, mas eles acabam modificando o comportamento, isso é fato. Doutor, pedofilia, repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Dia 25 vai acontecer um evento? Você quer falar um pouco disso pra gente? Isso aí. É importante, é um evento de iniciativa do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro, com o apoio da própria Polícia Federal, que nós vamos realizar lá no bairro Aeroclube, na Rua de Lazer, no domingo, das 8 às 14. Vão ser corridas divididas em 3 percursos, cujas distâncias variam de acordo com a idade, né, da criança. São distâncias pequenas, 600 metros, 1.000 metros e 1.500 metros, onde as crianças correrão sempre acompanhadas do responsável e com uma fita elástica, que tem até no kit que eu trouxe para você aí, elas correm unidas, representando a importância da união familiar. E além da corrida, né, nós vamos ter a presença de vários órgãos públicos, sobretudo da área de segurança, o Exército, Bombeiro, PM, e a Prefeitura de Volta Redonda está lá nos ajudando. Então vai ser, acima de tudo, uma ação social e um grande evento cívico, e eu convido todo mundo para estar lá no dia 25 agora, mesmo quem não queira ou não possa correr. Tem algum local na nossa cidade, ou até mesmo pode haver uma parceria com a OAB, de ter um núcleo, ou se já existe esse núcleo, eu não tenho essa informação, somente para esse crime, como tem Lei Maria da Penha, né? Tem um núcleo que para esse atendimento na nossa região? Não é sabido de mim. Olha, todo município tem um conselho tutelar, né? O Conselho Tutelar é o órgão que a Constituição determina que participe, né, da proteção à criança e ao adolescente. Então, Volta Redonda tem um Conselho Tutelar, qualquer denúncia pode ser encaminhada ao Conselho Tutelar, pode ser feita também à Delegacia da Polícia Civil da região. Temos um número Disque 100, que é o número da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que ele existe só para receber denúncias de abusos contra os direitos humanos, e a pedofilia é um crime contra os direitos humanos. Nós temos também as escolas, né? As escolas, normalmente na escola existe um profissional, um psicólogo, que se a gente tem alguma suspeita que o menor está tendo algum problema, a gente pode entrar em contato com a escola, né? E se o crime for virtual, com a Polícia Federal. Eu vou ter que ir para o intervalo básico, fique com os meus anunciantes e eu volto para o último bloco com mais um assunto, que é pedofilia. Tá muito interessante isso aqui, não sai daí não.
Sapataria Troca o Tênis. Calçados femininos, masculinos e infantis com todas as cores e tendências da estação. Venha conferir todos os lançamentos mais charmosos das melhores marcas. Se o que você procura é qualidade e preço baixo, não ande por aí. Venha à Sapataria Troca o Tênis. Você sabe onde pisa. Você ligado na Band e gosta de esporte? Tá a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado às 11 da manhã a gente entra em campo com o Tô na Área. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, tá tudo aqui pra você. Então não perca. Todo sábado às 11 da manhã, Tô na Área, aqui na Band. A água é um recurso renovável que está cada vez mais escasso. Com atitudes simples que ajudam a evitar o desperdício, ensinamos também as futuras gerações com o nosso exemplo. Para se ter uma ideia, só em nossos banheiros gastamos quase 50% do consumo total da casa. Então, que tal tomar banhos mais rápidos e aprender a fechar a torneira entre uma ensaboada e outra? Atitudes simples como essas podem ajudar a mudar o mundo. Vamos melhorar esse planeta? Sim Locações, desde 2004, trabalha oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos a você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale com a Sim Locações. Sim Locações, mostre o que você faz. Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. E Soul Make Hair, um novo conceito em beleza. Está de volta e eu vou fazer uma coisa básica. Parece que tem mais um VT, não tem? Então chama para mim já direto de uma vez. Então, a minha dúvida é a seguinte: um casal de namorados, sendo um maior de idade, né, tendo uma relação consensual, é considerado abuso sexual, no caso do maior de idade, com o menor? Aí. Thaí. A gente, para responder essa pergunta, a gente precisa definir aqui o que é adolescência. No Brasil, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o indivíduo ele adentra na adolescência quando ele faz 12 anos e vai dos 12 aos 17 completo. Quando ele faz 18, ele se torna adulto. Aqui no Brasil, a relação sexual consentida pelo adolescente, desde que não tenha sido enganado com nenhum ardil, com nenhuma promessa falsa, coisa do tipo, ela é permitida a partir dos 14 anos. Então, o adolescente com 14, 15, 16, 17, ele pode praticar sexo desde que consinta. Agora, com menos de 14 anos, 13, 12, não pode, é considerado estupro presumido, ainda que ele consinta. Tá bom? Mas, na sua opinião, 14 anos também ainda é uma idade pouco considerável para relações sexuais? Eu acho que depende da criação, né? Depende da família na qual o adolescente vive. Cada caso é um caso, né? Mas aí a gente já acaba entrando em outro assunto. Vem os altos índices de gravidez da parte das meninas. A cabeça, vamos aqui então na psicóloga, a cabeça dessa menina não está preparada para uma maternidade. Não tem Concorda maturidade, comigo? Concordo. Não tem maturidade ainda para isso, né? Mas é aquilo que eu estava falando, há um contexto social por trás disso tudo, né? Então, assim, como o Pedro colocou aqui, a gente precisa, né, pensar que em que contexto essa família, né, essa criança, esse adolescente está dentro da família, né? Qual é os valores, né? Quais são os valores que essa família preconiza? Então, isso tudo vai fazer com que ela entre mais cedo, né, ou demore um pouco mais para entrar nessa história da sexualidade. Isso, complicado. Se a relação for entre dois menores, é abuso também? Thaí, aí vai cair na mesma situação. Se os dois menores tiverem 14 anos ou mais, não é abuso. Agora, se eles tiverem, por exemplo, se um tiver 14 e o outro tiver 12, o de 12 não responde.
Mas o de 14 responde por ato infracional análogo ao crime, porque o menor ele não responde criminalmente, ele responde pelo ato infracional. Ele vai responder e provavelmente vai receber uma medida socioeducativa. Uma pergunta bem direta. A senhora concorda com essa liberdade de algumas famílias permitirem crianças de 12, 13, 14 já terem um namoro aberto, até mesmo de um frequentar a casa do outro? Digamos que essa pergunta fique como a doutora mãe. Pode me responder? Não precisa, se não quiser. Mas eu tenho que perguntar, porque eu acho muita liberdade. Mas por isso que as famílias se perdem. De um dormir na casa do outro, nessa idade? Vamos colocar um pouquinho dos namoros, né? E um dia ela pode levar o de 13 ou o de 14, mas tem rapazes hoje que, se você olhar fisicamente, eles não aparentam ter 18 anos. E as meninas também, mas têm 18 anos. E aí tudo é muito leve. É tudo muito aberto. Nós temos uma mente aberta. Concorda com isso? Eu acho que tudo tem que ter um limite, né? E os adolescentes, eles pedem isso o tempo inteiro. Né? Só que a função do adolescente eles procuram transgredir os limites. Bastante. E os pais, a função dos pais é colocar o limite. Né? Então, assim, eu vejo muita dificuldade dos pais em colocar limites hoje em dia. Até por conta dessa distância, eles ficam um pouco culpados de falar não, né? E vai permitindo coisas que ainda não estão realmente na hora desse adolescente praticar. Fiscalização das redes sociais é um dos pontos cruciais hoje. Acredito que sim. Aquela pergunta que estava lá atrás, que tem que chegar em casa, tem a fazer, está cansado, mas tem que tirar um tempinho para que isso seja colocado na prática. Tem que olhar, tem que conversar, né? O diálogo, ele sempre foi uma prática, né? E eu acho que sempre será a melhor prática dentro de uma família. Sobre a corrida Federal Kids em Volta Redonda, vai acontecer no domingo. É para conscientizar mesmo. Sim, é para conscientizar. Nós vamos ter, como eu já falei, vários órgãos. A própria OAB vai estar lá com o stand, o Conselho Tutelar vai estar lá. De Volta Redonda ou geral? De Volta Redonda. Ai, doutor Alexandre Martins, beijo no corpo que eu me agradeço. Gosto muito do seu serviço. Isso, eles vão estar lá, vão estar com cartilhas, né? Vão ser montadas tendas, conscientizando a população, sobretudo, acerca da prevenção primária, né? Porque esse tipo de crime, embora depois que seja constatado que uma criança foi abusada, tem tratamento, como a doutora pode nos falar, mas deixa muitas sequelas, é um tratamento caro, é muito duradouro. Então, o ideal é a prevenção. O Cleiton da Silva Bezerra, Giovanni Celso Agnoleto, está aqui escrito, organizadores. Pedofilia, repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Este livro aqui, pode ser aqui, você mesmo aqui, PC? Pode aqui? Este livro vai ser distribuído lá ou ele está à venda? Como que vai acontecer isso aqui? Esse livro ele está à venda no site, até temos o nosso site, que é www.federalkids.com.br. Lá nesse site o livro pode ser adquirido e tem uma informação lá acerca da inscrição que pode ser feita ainda amanhã ou no sábado, num local físico, lá em Volta Redonda. Esses dois autores são delegados também? Todos eles são delegados, inclusive o Dr. Cleiton, ele é o presidente do sindicato, do nosso sindicato, e ele é digamos assim, o pai da Federal Kids. Já foi feita uma edição no Rio, em novembro do ano passado, e nós estamos trazendo isso para o interior. Tá, trazendo para o interior. Então é um evento que poderá ser itinerante? Sim, já tem eventos marcados para Campos, para Macaé e outros lugares do Brasil também, outros estados. Isso daqui é a camisa que será, eles usarão, e isso. Aqui, como o senhor disse, eles vão usar com cada um em cada punho, não é isso? Isso. Deixa eu colocar aqui, olha só. Isso. E aí cada um em cada punho, porque eles vão correr junto mesmo. Isso, se o adulto conseguir chegar junto com a criança no final. Olha só, já tenho que ir embora. Ai, beijo no corpo. Hein? Tem 1 minuto e meio? Então vamos falar um pouquinho. Olha só, 3328-8700 é o telefone aqui da emissora para você mandar as suas pautas, as necessidades da nossa população para serem debatidas aqui na nossa tela. E o e-mail tá aí para todos, @band.com.br. Também mande material através do e-mail. Outra coisa, pode mandar currículo, a gente precisa de contatos da rua, a gente está fazendo uma seleção bem gostosa aqui, entendeu?
Eu queria agradecer muito a presença. Voltem sempre que quiserem, porque na quinta-feira ficou um dia designado a grandes informações de temas polêmicos. E isso eu sei que a FOA sabe abordar muito bem. Doutor, mais uma vez, obrigado. Venha sempre. Quando tiver um grande... Manda um abraço pro Silvio, que eu gosto muito. Ele que fez pra o você trâmite também, entre nós. Eu gosto muito dele. Tá eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui falando de um tema tão importante quanto esse de hoje. Beijo no corpo, que eu agradeço. Amanhã às 13h30 você tem um compromisso marcado comigo, tá bom? Não se esqueça, amanhã, aqui na tela da Band. Fui, beijo grande. Música